Olá! Iniciamos neste momento a nossa quarta aula sobre as estratégias adotadas na logística urbana. As principais estratégias adotadas, com base em mais de 200 referências na literatura, refere-se à infraestrutura, às restrições e à consolidação. Vamos falar sobre cada uma delas. A começar pela infraestrutura, nós temos algumas estratégias como a criação de túneis, estacionamento usado exclusivamente para entregas, melhorias de zona de carga, uso da pista de caminhada e a ciclovia, uso de vias de transporte público e a criação também de novas vias. Quando se trata de restrições, nós podemos pensarmos, refletirmos sobre a zona ambiental. O que é zona ambiental? Veículos sustentáveis, veículos elétricos, né? Pode ser bicicleta, moto, caminhão, transitando ali naquela zona ambiental. Ainda são poucos, mas é uma forma de incentivo para que as empresas invistam nesse tipo de veículo, porque, consequentemente, vai diminuir a utilização de combustível fóssil, que diminui a emissão de gases de efeito estufa, e com isso ele vai ter um melhor trânsito, uma fluidez dentro daquela zona ambiental. As janelas de horário, que nós já falamos em aulas anteriores, né, os veículos poderem transitar em determinadas janelas de horário, fora dos horários de pico, obviamente, né? Veículos também com limite de peso, é uma política já muito adotada e difundida no Brasil. Veículos com limite de comprimento, as limitações diárias para veículos, isso também nós já identificamos em várias cidades, que determinadas áreas ali, elas são limitadas. A taxa de carga e ocupação, não sei se você sabe, por exemplo, as empresas, né, do transporte modal aéreo, elas não são donas dos aeroportos, elas pagam pelo tempo de permanência ali, uma espécie de um aluguel. E aí a ideia é implantar também, né, dentro do transporte rodoviário, uma taxa de carga e ocupação. Você fica ali e aí você vai pagar isso para gerar maior mobilidade. Nós temos também a distribuição noturna como uma das alternativas, fazer entregas à noite, né, porque nós sabemos que esse horário é mais tranquilo. Zonas específicas de carga e descarga. A segmentação de trânsito. O que é segmentação de trânsito? Também nós já identificamos em muitas cidades. Uma faixa só para ônibus, uma faixa só para veículo de carga e uma faixa para motos e veículos, né? O pedágio urbano, que infelizmente vai onerar ainda mais as empresas, e aí elas vão repassar esses custos para nós, né? A gente não pode ser inocente de acreditar no contrário, porque toda vez que aumenta o custo, isso tem que ser diluído e entregue para o cliente. Alguém tem que pagar por esse custo, né? Então, o pedágio urbano já é algo também que já tem sido discutido. Na consolidação, nós temos como alternativas os centros de distribuição, que também já é algo existente. Os projetos especiais, como centros de consolidação. Lembra que a gente falou sobre o ELU, o Espaço Logístico Urbano, como ele fora da cidade e que ele se torna um centro de consolidação de cargas. As cargas chegam por diversos tipos de modais, né, pelo transporte intermodal, e aí a partir dali elas são fragmentadas e entregues para os pontos específicos, para o caminhão não ter que ficar rodando ali dentro da cidade por mais tempo. Outra alternativa é central de coleta, áreas compartilhadas de transbordo, em que mais de uma empresa utiliza essa área, o endereço compartilhado, né? Então, por exemplo, eu vou comprar algo, e aí eu comprei algo na internet e eu vi que tal empresa transportadora vai me entregar. Meu vizinho também comprou em outro site ou em outro, né? Mas a mesma transportadora vai entregar. Então, eu posso colocar lá o endereço compartilhado, ou o meu ou o dele, e aí as duas mercadorias vão ali para aquela residência. Isso vai tentar diminuir também, né, esse impacto de ficar transitando. A logística reversa é uma das grandes alternativas aí da consolidação também. Nós temos uma disciplina específica sobre logística reversa. E os pedidos compartilhados, que está muito próximo aí ao endereço compartilhado, né? Vamos pedir juntos, vamos compartilhar. Eu já fiz esses pedidos compartilhados, principalmente para economizar frete. E, consequentemente, eu economizei também, né, a questão da eu utilizei o conceito sustentável, porque economizou-se muito, reduziu muito
os gases de efeito estufa, uma vez que o veículo ele foi somente na minha residência, me entregou mercadoria, depois eu entreguei para a pessoa. Então, é algo utilizado. Nós temos também outras, em relação às estratégias adotadas na logística urbana, outros pontos a serem levados em consideração. Um dos principais é a infraestrutura é a mais cara e de difícil alteração. Então, os autores eles falam, né, que as práticas de logística urbana, por tipo de gestão e método aplicado, traz para a gente conceitos importantes a serem trabalhados, principalmente em relação à infraestrutura, que é difícil de alterar, uma vez que ela é fixa, ela é cara, ela é onerosa. Né? E quais seriam as principais práticas de logística urbana? Nós iremos falar da gestão do tráfego, que envolve gestão do fluxo de trânsito, gestão do estacionamento, gestão do horário, gestão de veículos. Iremos também trabalhar as melhorias no método de transporte, como transporte de carga cooperativo, transporte de carga intermodal, a comodidade do transporte de carga. Iremos refletir sobre a harmonia com outros planos urbanos, como o plano de uso do solo, que eu já citei na aula anterior, mas nós iremos aprofundar. E outros aspectos, como reconhecimento, sistema de transporte inovador, melhoria de código de construção e organização. Sobre a gestão do fluxo de trânsito, nós temos que pensar que a construção de anel viário, ele acaba sendo algo importante nesse cenário. Ter também rotas para veículos de carga, controle de acesso para cidades, zona de baixa emissão, então veículos sustentáveis, né, como a gente já falou agora há pouco, transitar pelaquela zona de baixa emissão, o fortalecimento de informações de tráfego utilizando o sistema inteligente de trânsito, por que não inteligência artificial? Para evitar áreas de congestionamento. Nós sabemos que alguns aplicativos ainda não são totalmente eficientes para demonstrar, muitas das vezes, rotas alternativas. Quando nós falamos sobre gestão do estacionamento, nós estamos falando de estacionamento exclusivo para veículos de carga. Áreas de carregamento e descarregamento nas ruas. Fornecimento de informações de estacionamento utilizando o sistema também inteligente de trânsito. Na gestão de horário, a entrega noturna, a janela de tempo para entrar nas cidades, o horário compartilhado entre veículos de carga e carros. Na gestão de veículos, nós refletimos sobre os veículos de baixa emissão de poluentes, os elétricos, a otimização de rotas e escalas, a partir do transporte combinado, principalmente, né? O pedágio urbano, que agora há pouco nós citamos, o controle do fator de carregamento, são fatores extremamente importantes. No transporte de carga cooperativo, nós temos os centros urbanos de consolidação. Assim como no transporte de carga intermodal, nós podemos criar transportes intermodais em que são recebidos mercadorias de vários modais de transporte. É importante também pensar na comodidade do transporte de cargas, como, por exemplo, pick-up points para entregas. O que é o pick-up points? Bom, também são conhecidos como os pontos de retiradas. São locais físicos que retratam a continuidade do ciclo de compra do e-commerce. Para a operação logística, a entrega pick-up é aquela em que a rota segue para um único destino em vez de fazer diferentes paradas no endereço de cada cliente. Então, pode-se utilizar também veículos de passageiros ou elétricos para entrega. Uma empresa que usa muito, né, o pick-up points é o Mercado Livre. Inclusive, ele te dá duas alternativas à hora do endereço. Ou você entrega na sua casa ou em um parceiro, o pick-up point. Na minha cidade, por exemplo, tem até salão de beleza com pick-up point. E aí o frete ele é mais barato um pouco. É uma forma de incentivo e, ao mesmo tempo, de sustentabilidade. Quando nós tratamos do plano de uso do solo, nós estamos falando também de restrições para a localização de instalações logísticas. Não instalar, não implantar instalações logísticas em centros, né, no meio do centro urbano, consequentemente não vai dar certo. O trânsito não vai fluir por causa disso. O reconhecimento de transportadores também com selo verde, com empresas que utilizam veículos sustentáveis, e aí eles vão ter um selo verde. Querendo ou não, isso gera conscientização na população. Hoje o apelo pela sustentabilidade é muito grande, nós já falamos sobre isso na logística reversa. Nós temos também os sistemas de transporte inovadores,
com o sistema de transporte de cargas subterrâneos, que na aula 7 nós iremos detalhar. A melhoria no código de construção refere-se à avaliação do tamanho dos caminhões e o estacionamento no código de construção. Muitas das vezes, o tamanho do estacionamento não é adequado para o tamanho do caminhão. E aí o caminhão ele tem que ficar manobrando. Na manobra, ele vai gastar mais tempo, mais combustível, consequentemente, ele pode atrasar mais o trânsito. Então, é um efeito em cadeia, um efeito dominó. Em organização, nós falamos de parceria de qualidade de transporte de cargas, com empresas responsáveis, com empresas que estão efetivamente envolvidas nesse cenário. Desse modo, nós conseguimos, sim, a busca pela maior fluidez. Então, nós terminamos aqui a nossa 4ª aula. Na próxima aula, nós iremos falar sobre as principais alternativas difundidas pela logística urbana. Te vejo lá. Um abraço. Tchau, tchau.